Ninguém mais fala sobre investir no exterior. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E como eu mostrei aqui na minha introdução, com certeza eu tive uma atuação bem ruim. Eu vou falar hoje sobre investimentos no exterior. E hoje o vídeo vai ser até um pouco diferente. Como eu falei aí na introdução, não estou vendo mais ninguém, nenhuma empresa, até investidores mesmo, não falando sobre investimentos no exterior. A bolsa está caindo aí mais de 15% no ano e isso tem afastado as pessoas. Parece que elas nem investem mais, nunca investiram, que não é mais importante ter dólar no patrimônio, tem empresas americanas, internacionais de modo geral. Então eu queria saber de vocês, já bota aí nos comentários, o que vocês acham de investimentos no exterior nesse momento? Vale a pena comprar? Se prefere investir em outros lugares, investir no Brasil, investir em renda fixa, enfim. Coloque no comentário a opinião de vocês, ou então se a bolsa vai subir, se está investindo cada vez mais, que hoje eu vou dar também a minha opinião. Nos outros vídeos, recentemente que eu fiz aqui pro canal, eu falei que era importante se expor, como sempre, ao mercado internacional, mas eu não estava tão otimista assim no curto prazo. E hoje a minha visão está um pouco diferente, eu estou ficando, digamos assim, um pouco mais otimista com a Bolsa Americana. Acho que daqui a pouco a gente vai presenciar aí um momento de uma subida mais forte. Já aconteceu isso recentemente, em julho, mas já cedeu um pouco mais novamente, a bolsa voltou a cair, mas eu acho que daqui a pouco, principalmente se a inflação ficar acomodada, a bolsa, acredito eu, tende a subir. Então tudo depende um pouco mais da inflação e eu vou mostrar isso nesse vídeo e vou embasar essa minha opinião de que a bolsa deve subir muito em breve. Então vou compartilhar aqui a tela para falar justamente disso. Então, compartilhando aqui a tela, a gente vê que aí no ano o S&P 500 está caindo um pouco mais de 16%. E justamente, para deixar todo mundo aí na mesma página, isso acontece em função principalmente da inflação. Claro que tem outras causas, tem a guerra ali na Ucrânia que ainda persiste, toda a crise aí de gás natural na Europa, deve ter racionamento no inverno na Europa. Por mais que tenham saído notícias mais animadoras, mas mesmo assim deve ser um inverno difícil na Europa no próximo ano. Então, mas o que tem levado aí os mercados a caírem é justamente a inflação nos Estados Unidos, que tem feito com que o Banco Central americano suba os juros de forma mais forte. Já viu aí na última reunião ele subindo 0,75 pontos percentuais e na próxima ele deve subir novamente 0,75. A inflação, o juro americano deve chegar aí próximo de 4% no final do ano. Isso leva aos ativos de risco à queda, justamente porque o aumento das taxas de juros, que é quem desconta os fluxos das empresas, tem aumentado e isso faz com que o valor das empresas diminua. Então, aqui na outra aba, já deixei as abas abertas aí que eu vou mostrar hoje. Eu vou falar sobre o CPI, vou mostrar aqui um gráfico do CPI, do S&P 500, vou embasar essa minha opinião, que muito dessa minha opinião é em função do CPI e do que aconteceu no passado. Vou mostrar aqui também como está o preço-lucro aí do S&P 500, mas vamos falar aqui primeiro da inflação. A inflação, que esse quadro aqui do Invest é muito legal, que ele mostra a inflação no mês e mostra qual era o projetado. Então a gente vê aqui que em março a inflação era 8,5% nos últimos 12 meses e o projetado era 8,4%, então veio acima do esperado. Se você reparar, ele sempre veio acima do esperado aqui nos últimos meses, menos no último, que foi justamente em agosto, que a inflação veio 8,5% e o projetado era 8,7%. Então ele não só veio abaixo do mês anterior, que era 9,1%, como também veio abaixo do projetado. Isso ainda não tinha acontecido. Já tínhamos visto aqui a inflação menor do que no mês anterior, mas não abaixo do projetado. Então, para a próxima inflação aí, que deve sair no dia 13 de setembro, se for novamente abaixo do projetado, acho que isso vai dar um grande respiro para as bolsas. Não precisa nem ser menor do que a atual. Se vir abaixo do projetado de novo, acho que isso já vai trazer um alívio aí, de certa forma, para as bolsas. A gente vê que ainda tem um risco de recessão nos Estados Unidos. Acho que isso não vai acontecer no curto prazo, porque a taxa de desemprego ainda está em 3,5%. Tem um risco de recessão, mas dada a força da economia americana, não me parece que essa recessão vai ser dura. Se acontecer, por enquanto,
acredito que seja de uma forma bem leve. Então, esse foi o dado da inflação. Eu vou mostrar agora o preço-lucro das empresas do S&P 500. A gente vê que ele está hoje em 19,98, aí 20 vezes o preço-lucro. Nada mais é do que o preço das empresas negociadas no S&P 500 dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. E a gente vê que nesses 5 anos, esse patamar é um dos menores aí dos últimos tempos. Até bem diferente do que a gente viu recentemente. E muitos se falavam que as empresas americanas estavam com preços bem elevados, preço-lucro aí de mais de 20 vezes. Então, quanto menor esse índice, melhor. E se a gente poderia até ser um pouco mais chato, né? Mas acho que não daria, seria mais difícil fazer isso, pegar os lucros dos últimos 12 meses. Se a gente jogasse a inflação em cima, com certeza esse lucro aqui seria maior e faria com que o índice fosse menor. Isso num comparativo com outros períodos, provavelmente faria com que o índice atual fosse até mais baixo do que outros períodos, mesmo fazendo esse mesmo exercício para outros períodos, dado que a inflação atualmente é bem superior nesses últimos 5 anos de qualquer um desses períodos, já que a inflação atualmente é a maior nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Então, passando aqui agora para essa última aba, que é o ponto principal, eu peguei aqui o CPI, o histórico do CPI, peguei aqui desde 76 para a gente ter uma base um pouco maior, mas o grande ponto que eu quero mostrar é que a partir de 79, se não me engano foi em julho de 79 que o Paul Volcker ele virou presidente do Fed, entrou ali com a missão de frear a inflação que estava muito alta e conseguiu, né? Então ele teve que levar aí os juros para 20%, a inflação ela chegou aqui a quase 15%, e ele conseguiu fazer com que ela diminuísse. Então aqui eu peguei o índice do CPI e aqui eu peguei esse último índice, qualquer índice aqui, e dividi por 12 meses anteriores. Então a gente vê aqui, por exemplo, que esse 14,59%, que é a inflação de abril, é a inflação de abril dos últimos 12 meses. Então o que eu fiz foi pegar o índice B53 e dividir por B41, que é justamente abril do ano passado, que a gente pega os últimos 12 meses. Então, a inflação, essa coluna C aqui vai ser sempre a variação da inflação nos últimos 12 meses. A gente vê aqui, até no gráfico dá para ver um pouco melhor, a inflação foi subindo, e aí ela chegou no ponto aqui, que foi ali justamente em maio de 80, e ela começou a cair. Foi justamente quando o Paul Volcker, como presidente do Fed, elevou os juros ali para 20%, bem diferente do que vemos hoje aqui, ao redor de 3%, deve chegar no final do ano, no máximo em 4%, é a perspectiva do mercado atualmente. Então a gente vê que 14,59 aqui em abril de 80 foi o máximo, começou a cair em maio de 80 e continuou caindo nos meses subsequentes. Se a gente vê o S&P 500, eu botei aqui, fiz um exercício parecido, né? Da S&P 500, peguei o índice, aqui eu peguei um intervalo até menor, para a gente não ficar uma base muito grande, peguei o índice aqui nos últimos dias desses meses dos respectivos anos, e fui também para ver como foi a variação do S&P 500 nesses períodos. E a gente pegar aqui maio de 80, que foi quando a inflação começou a cair, só para confirmar aqui, maio de 80 a inflação começou a cair. Então a gente vê que se a gente dividir, aqui eu peguei o índice, eu arbitrei que esse aqui seria o primeiro índice que a gente iria acompanhar, foi justamente quando o Paul Volcker entrou no Fed, e aqui a gente vê a evolução para frente. Então, aqui em maio, desde da data que ele entrou, a bolsa tinha subido aí ao redor de 8%. Se a gente dividir esse número para esse, a gente vê a variação apenas de maio de 80. Então, ela subiu aqui vamos fazer a conta aqui, mas de maio para abril de 80, a bolsa subiu, por exemplo, aí, 4,6%. Então, uma subida bem alta. Claro que aqui em maio de 80 não tinha saído a inflação ainda de maio de 80, que saiu só no início de junho, mas o mercado já estava ali projetando que a inflação ia ceder. A gente vê que logo em seguida a bolsa começou a subir. Conforme a inflação foi caindo, a inflação acomodou, o mercado percebeu que a inflação acomodou, o mercado começou a subir. Aqui a gente consegue ver, inclusive, se a gente dividir esse índice por esse daqui, a gente tem aí
dois, três, quatro, cinco, seis, 7 meses, a gente vê que o S&P 500 subiu aí mais de 30% em um período muito curto. Então, essa é uma característica, vou mostrar outros períodos aqui, uma característica da Bolsa Americana. Ela sobe muito em um tempo muito curto. Então, ficar de fora do mercado, ainda mais nesse período de incerteza, pode fazer com que você perca aí essa retomada do mercado. E aí, em 81 e 82, o mercado americano teve outra recessão, então a bolsa voltou a cair, chegou aqui no pico aqui em julho de 82, e se a gente fizer o mesmo exercício, a gente vê que logo depois voltou a subir com muita força. Então aqui em abril de 83, por exemplo, ele subiu muito rápido. Então se a gente dividir aqui pelo menor período, a gente vê em poucos meses subiu mais de 50% novamente. Então, o mercado novamente viu que a recessão já estava passando. Nesse período teve não só a inflação, mas teve crise no petróleo também, que fez com que as bolsas caíssem, a economia do mercado, a economia americana não ficasse tão forte. Mas quando isso já estava passando, a bolsa subiu rápido e subiu forte. A gente vê que depois, aqui, a gente vê até pelo índice, nesse período estava 164, S&P 500, ele ficou ao redor de 160, 163, 157, 160, 150. Então ele ficou meio de lado, andando meio devagar. Depois da subida forte, essa é outra característica que costuma ficar de lado. Aí quando você menos espera, ele sobe e sobe bem forte. Então esse é um dos grandes motivos de que me fazem não ficar fora da Bolsa Americana, mesmo em tempos difíceis. E dado que a inflação deve ficar um pouco mais acomodada, pode ser que fique mais acomodada, eu tenho ficado cada vez menos pessimista e mais otimista com a Bolsa Americana. Então é isso, pessoal. Eu acho que, como eu mostrei no vídeo, a Bolsa Americana ela se recupera muito rápido, e creio que o grande detrator aí da performance nos últimos meses seja justamente a inflação, que saiu muito fora do controle do Banco Central americano. Então, se isso acabar se ajustando, mesmo que demore para ela voltar lá para a meta de 2%, que deve demorar realmente, só da bolsa, só do mercado americano, do Fed, conseguir controlar essa inflação, creio que já vai fazer com que a bolsa volte a subir. Então, não tem muita gente, como eu falei no início, não tem muita gente falando de bolsa americana, tem ficado quieto, mas certamente quando ela voltar a subir, vai todo mundo novamente falar de bolsa americana. Até não tem nem muita gente fazendo marketing sobre isso. Os marketings em relação a isso pararam. Então eu também não vou fazer muito marketing. Quem quiser saber das performances das nossas carteiras no Dica Internacional, saber mais sobre quais são as nossas carteiras, a gente tem mais de 7 carteiras, me chame lá no Instagram, Rafael com PH Rocha RF, vai estar aqui na descrição do vídeo, e me chama lá também para trocar ideia, que a gente fala sobre o mercado, respondo todo mundo por lá. Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima, valeu!